Hoje nós temos uma convidada maravilhosa que nada mais é do que a minha prima, Carla Vaz. Ela é professora, empreendedora, escritora e defensora da causa animal. Possui uma sólida trajetória acadêmica e profissional, sendo formada pela Escola de Belas Artes da UFRJ, formada em arte cênica, licenciada em educação artística, mestre em artes visuais com estudos voltados para a história da arte. Atuou por mais de 15 anos no magistério, lecionando desde o ensino fundamental até o ensino superior. Durante a pandemia, reinventou sua atuação profissional, explorou o empreendedorismo digital, fortaleceu seu trabalho em prol da causa animal e transformou sua experiência de vida em uma inspiração para outras mulheres. É autora do livro infantil Rock, o Cachorrinho Sem Nome, uma obra sensível que convida crianças e adultos a refletirem sobre a empatia, o respeito e o cuidado com os animais em situação de rua. Através da história de Rock, Carla desperta valores como compaixão, responsabilidade e amor pelos animais. O livro está disponível para compra na Amazon e na Wicled. Hoje, Carla compartilha uma história de coragem, reinvenção e propósito, mostrando que nunca é tarde para recomeçar, aprender algo novo e transformar desafios em oportunidades de crescimento. Quero fazer um agradecimento especial à TV Faferj pelo apoio e incentivo ao projeto Visão Feminina, fortalecendo iniciativas que levam informação, inspiração e transformação para cada vez mais pessoas. Muito obrigada, Carla Vaz, pela sua presença aqui no podcast. Seja muito bem-vinda. Nossa, eu que agradeço o convite especial de estar aqui nesse Visão Feminina. Quando você começou o podcast, eu já estava com vontade, né? Aí quando você fez o convite, eu falei, opa, é agora mesmo. Que bom que você gostou da ideia e claro, já veio logo, né? Não, é bom, a gente tem que mostrar exemplos de mulheres, fortalecer, né? E principalmente a questão da reinvenção, sim, né? Você mostrar que não tem idade, porque eu, por exemplo, estou com 51 anos, né? Então, você vê, da pandemia para cá, eu me permiti mudar, né? Isso é importante. Isso que é importante. A gente tem que, não tem idade para isso, né? A partir do momento que acontece alguma coisa, e aí você vai ter duas opções. Ou você se reinventa, ou você continua naquele esquema que você está, antes estagnada naquilo que você estava fazendo, vivendo no automático. Sim. Então é bem o que eu sempre né? falo por aqui, né? A gente sempre acaba falando que as pessoas vivem naquele automático, né? Sim. E não se reinventa, às vezes não muda a trajetória. Então, é importante a gente contar um pouquinho da tua história, justamente para a gente inspirar mulheres, transformar a vida de mulheres com essa sua história incrível, que nós vamos fazer a abertura com a primeira pergunta. Carla, você é professora, empreendedora, escritora, protetora da causa animal, sim, e uma mulher que precisou se reinventar diversas vezes ao longo da sua vida. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, gostaria que você contasse um pouco sobre quem era Carla antes dessas transformações acontecerem. Não, a Carla sempre foi uma pessoa com muita iniciativa, né? Muito ativa, agitada, que sempre quis fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso eu sempre quis e sempre fiz, né? Então, assim, só que às vezes as coisas vão acontecendo no decorrer da nossa vida que faz você mudar um pouco a sua trajetória do que você queria fazer realmente. Às vezes você deixa de fazer por uma questão financeira, que você precisa ganhar dinheiro naquele momento, sim, então você queria, às vezes, tomar algumas iniciativas, trabalhar em algumas outras coisas diferentes, né? Porque o meu setor é muito amplo, né? As artes cênicas, naquele tempo, né? Eu trabalhava com cenário, montagem de cenário. E depois, aí eu fiz a licenciatura, aí eu dei aula também de teatro, de artes. Aí depois eu me especializei, né? Fiz o mestrado em artes visuais. E nisso tudo, e mestrado em História da Arte, artes visuais. Dei aula tanto do Fundamental 1 quanto para a faculdade, né? Então eu passei por todas as etapas, gostando mais do ensino médio e faculdade. Né? Mas é aquilo estava me satisfazendo, eu não sei até que ponto, tá? Porque a gente, na vida, assim, eu sempre gostei de dar aula, porque eu gosto de falar, sempre gostei de me comunicar e eu gosto de falar, né, sobre um assunto que você está dominando, você chega lá e você fala sobre aquele assunto que você domina,
Então eu gosto disso. E os alunos perguntam, a gente vai interagindo, sempre gostei. Mas aquilo, por si só, não estava me satisfazendo, já estava buscando alguma coisa diferente, né? Eu sempre escrevi coisas, mas nunca coloquei, porque aí você acaba botando na frente outras, né? Acaba priorizando outras coisas, priorizando, deixando pra depois, né? deixa para depois. Eu já tive filho mais velha, né? Que eu tive o Gustavo, eu tive com 36 anos, né? Então, eu já estava ok na minha profissão, né, dando aula, né, já estava estabilizada na faculdade, meu marido também chegando junto, né, ali comigo, para somar, né, então a gente acaba procrastinando um pouco a questão dos objetivos, deixando para lá. Isso aconteceu com muita gente durante a pandemia. Quando você falou aquele negócio da pandemia, é isso mesmo. A pessoa na pandemia ou se entregava ou você se reinventava. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Com você, eu com várias mulheres. Eu resolvi começar a fazer faculdade de educação física. Nunca tinha pensado em fazer faculdade de educação física na minha vida. Mas aí a minha vida foi tendo um rumo diferente nessa pandemia. Comecei a fazer terapia holística, comecei a fazer massoterapia. E aí eu precisei me reinventar, né? Teve que se reinventar. E muita gente aconteceu isso. Muita gente. A minha irmã também. Sim. Que virou advogada depois da pandemia. Não, com certeza, assim, eu acho que as mulheres que estão vindo aqui, eu acho que são essas mulheres, né? Essas mulheres que estão se reinventando. E mostrando, porque o que aconteceu? Muita gente também entrou em depressão profunda. Sim. Muita gente não conseguiu sair daquilo que estava e não aceitava, e não aceita às vezes até hoje aquilo o que aconteceu e você consegue superar aquilo, né? Então, assim, nada acontece por acaso. Eu estava dando aula, né? Isso antes, em 2020, que começou a pandemia, que teve aquele, fechou tudo e tal, né? Então, eu ia renovar o meu contrato, né? Isso eu estava dando aula para uma faculdade particular, né? Estava dando aula para uma faculdade particular, e aí eles perguntaram se eu queria renovar o contrato. E eu falei que eu iria renovar desde que eles me pagassem alguns atrasados que estavam, né, me devendo. Aí disseram que não poderiam pagar, então eu não renovei o contrato. E logo no outro mês já veio a pandemia. Então, era o momento certo. Né? Era o momento certo. Aí eu tive que me reinventar, né? Como? Comecei a procurar as mídias digitais, né? Comecei a trabalhar, tentei, ralei muito. Eu falo que ainda está em andamento, né? Muita gente saiu porque assim, desde que começou a pandemia, as redes sociais cresceu estrondosamente. Sim. E muita gente se reinventou por causa disso, né? Então, eu acredito que, assim como aconteceu comigo, aconteceu com você, minha irmã também, e várias outras pessoas que estão vindo nesse podcast, é uma forma das pessoas divulgarem o trabalho dela para um alcance muito maior. Sim, com certeza. Que a gente não tinha conhecimento. Né? Já estava acontecendo, né? Já tinha Instagram, já tinha YouTube. Eu acho que a pandemia veio para poder dar um empurrãozinho para as pessoas. Tipo assim, agora, sacode. Agora ou agora ou você se reinventa, ou você muda as suas atitudes, ou então, minha filha, você vai ficar para trás. E isso aconteceu, e assim, aí eu tive que correr atrás, né? De curso, aí abrir loja, entrar com filiado, e a gente vai quebrando cabeça e vai trabalhando nesse universo, né? Paralelo a isso, já veio o desejo, como eu já ajudei, né? A gente estava falando em relação aos animais, né? Como surgiu o livro e tudo mais, que eu já vou falar, mas eu antes vou falar um pouquinho de como isso foi forte para mim na pandemia, né? Essa questão do abandono dos animais sempre foi uma coisa que me tocou muito, né? E eu desde nova, você sabe, eu sempre ajudei muito, com ração, eu ajudava animais de rua, eu ajudava com ONGs financeiramente também, eu ajudava com ração e ajudava também com o que eu precisasse, com resgate propriamente não, mas eu conseguia quem fosse lá resgatar, ajudava com adoção, com lares, a gente conseguia muitos lares para adoção. E aí, na pandemia, houve uma coisa boa, que muita gente adotou, porque não queria ficar sozinho. Essa é uma outra questão. Que isso veio muito forte, essa questão depois da adoção consciente, que foi uma adoção que você pegava o animal, entendeu? Na pandemia foi útil, aí depois não, descarta. Sim. Entendeu? Uma coisa que aconteceu muito isso. E aí, eu comecei a fazer campanhas na internet. Sim, a gente já até fez live. Sim, a gente já falou sobre as nossas adoções, né? Verdade, todas as nossas adoções. E, assim, essas lives todas, tudo, serviu para quê? Para ajudar mesmo no processo de adoção, as pessoas se conscientizarem. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube que está meio parado, mas é um canal voltado. Chegou o momento de você voltar com o canal do YouTube. Você tem que voltar aqui no podcast para falar. Não, eu trabalho com o YouTube. Com certeza, vou voltar para poder. O nome do canal, inclusive, As Causas Animais. Isso, né? é Carla Vaz e os Pets. Inclusive, ainda tem lá, com várias. O que está escrito está lá, o que eu botei lá gravado está lá, né? Falando. E essa questão dos animais. E voltando, eu queria ajudar.
Muito, muito. Mas você estava naquele momento que você tinha, a única forma que você tinha para ajudar mesmo era isso. Era o online, você chegar e tentar ajudar. Ou resgatava, ou ajudava com a adoção, e as pessoas começaram a me procurar para ajudar nesse sentido, né? E eu conseguia muito, mesmo sem sair, sem ter aquela que você está isolado e tudo, eu conseguia as adoções. Até um que chegou para mim, né? A minha prima, né? Chegou e ela falou que ela não estava conseguindo a adoção, né? Que é do meu cachorro Todd, né? Que ela não estava conseguindo, que o senhor que pegou, ele ia colocar para fora, ela estava desesperada, ela não tinha, com café Tatiana, ela não estava conseguindo. E aí eu falei, não, traz para cá então, vamos fazer a adaptação, né? Foi difícil, porque ele era um cachorro mais velho, né? Ele veio com a gente com 6 anos, é um Yorkshire. Ele veio para a gente com 6 anos e ele estava acostumado, ele era da rua, né? Eu não sei se descartaram, por canis ilegais, descartaram ele, né? E aí quando o cara pegou, só que ele queria cruzar com a fêmea dele, que era Yorkshire também. Aí houve a coisa, mas ela perdeu os filhotes, foi castrado, ele perdeu a função, e queria jogar ele na rua. Aí minha prima trouxe, não, porque ele é muito feroz. Faltava carinho e amor, né? É o que eu falo, não tem idade. Uma coisa que eu quero te perguntar que me veio na cabeça agora. Pode falar. Eu escuto muitas pessoas falarem, Pitbull é brabo, Rottweiler é brabo, Labrador nem tanto, Pastor Alemão é brabo. São raças que são mais, né? Sim. E o que eu sempre falei, o animal ele não é bravo, ele não é com má índole, mas depende da criação dele. Sim. Né? Se você dá uma criação para ele ser agressivo, Sim. ele vai ser agressivo. Sim. Agora, se você der uma criação para ele ser manso, para ele ser carinhoso, ele vai ser. Vai ser. Né? Então, Sim. o que você tem para falar sobre isso? Sobre as pessoas falarem sobre essa questão de animais serem agressivos, né? E às vezes a gente até deixa de conseguir adoção pelo fato das pessoas falarem, não, Pitbull eu não quero, é um cachorro muito bravo, eu tenho medo, que não sei o quê. Não, as pessoas já têm um certo preconceito, porque a gente tem que entender muito o passado do animal também. Entendeu? Porque às vezes ele tem muitos traumas. Então, uma coisa é quando eu vou buscar uma adoção para um animal, por exemplo, um cachorro, geralmente, né? Eu gosto de saber um pouco do histórico, né? E você tem que passar esse histórico para a pessoa que tem intenção. Então, quando eu vou fazer uma postagem, quando eu vou fazer uma colocação sobre isso, eu falo, olha, não se dá bem com crianças, não se dá bem com homens, não se dá bem. Por quê? Porque é um trauma que já vem. Pode ser retirado? Pode, mas no primeiro momento, até ele ter aquela confiança, não é o ideal. Entendeu? Então, ele se dá bem com animais e com crianças. Eu pergunto logo, se dá bem com animais e com crianças? Porque você tem que colocar isso, entendeu? Porque às vezes ele está com aquele trauma dentro dele. E pode perder o trauma. E você perde, com muito amor, você vai perdendo esses traumas. Ele vai superando essas barreiras, não importa a idade, tá? Cachorro idoso também, porque ele já veio pra gente, por exemplo, com 6 anos. Não foi fácil, tá? Porque ele já ele tinha várias questões. Ele, o meu outro, o McQueen, que é um SRD fofíssimo, né? Que é super dócil. Nossa, eu tocava o terror, entendeu? Nele, né? Ele tinha medo dele e ele jogava assim pra cima dele, entendeu? Então, até hoje em dia eles dormem os dois juntos, um deitado em cima do outro, ele chega, vira... Ele achava que jornal era para ele dormir e coleira era para amarrar ele, entendeu? Então, assim... E eu já tive também o Brutus. O Brutus, ele era um American Staffordshire, que estava abandonado. Eu não sei se você lembra, quando eu estava grávida do meu filho, do Gustavo, isso. Eu estava grávida de 7 meses do Gustavo, e eu estava passeando com o meu outro cachorro, com o Cookie, né? Que era começa a me emocionar, porque não tem como falar deles e não me emocionar, né? E aí o Cookie, a gente encontrou ele na rua, andando perturbado, assim, sabe? Aí falaram, o Pitbull. Aí eu falei assim, não, ele não é Pitbull. E mesmo que fosse Pitbull, mansíssimo, veio falar com a gente, sabe? Veio querer lamber o meu poodle. Aí eu corri para casa e voltei, deixei o Cook e fui lá buscar o Brutus, né? E aí tinham levado ele para o bombeiro porque iam levar ele para Suípa. Aí eu falei, não vão levar ele para Suípa. Aí eu fui lá e falei, não, vamos fazer uma campanha para tentar encontrar uma adoção. Esse foi um início também de uma campanha. Não era nem pandemia, isso aí foi muito tempo atrás, foi 2011. Aí começou, os bombeiros com pena de uma mulher grávida, né? Eles ficaram com pena de mim, né? Com certeza. Eu falei, eu vou trazer comida, eu me responsabilizo por ele, eu vou assumir tudo, a responsabilidade dele é comigo. E eles falaram, ele pode ficar aqui 1 semana. Aí, no final da semana, eu já não estava conseguindo. Meu marido começou a passear com ele para tentar achar o dono. Eu fiz muitas campanhas, tanto de internet quanto de cartazes que eu colei, para tentar encontrar o dono dele.
E não foi abandono mesmo, né? Sim. E aí, no final, ele, de tanto meu marido passear com ele na rua, ele acabou dando o nome Brutus, até que ele falou, porque o Brutus, eu falei, quem é Brutus, né? Aí ele falou, não, eu falei, você já deu o nome, já batizou, agora vai entrar. Aí ele falou assim, aí ele falou, traz pra cá. Eu falei, se entrar, não vai sair. Isso é uma coisa que eu sempre falei e é uma coisa que eu sempre prezo nas minhas campanhas de adoção, quando eu falo de adoção consciente. A partir do momento que você está adotando, você entende que aquele cachorro pode passar por várias questões. E não é no primeiro, ele passou mal aqui, aí ele está bonitinho enquanto ele é filhote. Ele passou mal, ele tem problema cardíaco, ele tem problema de pele, ele tem problema de que você já vai abandonar ele? Começar a inventar um monte de história. Porque o marido vão separar. Então não tem quem deixar o cachorro. A gente vai mudar de casa. Hoje em dia nem é mais proibido. Todo lugar tem que aceitar o cachorro. O cachorro. Eu estou falando de cachorro, gato, O que mas acontece? Eu peguei a Diana. Meu filho pegou a Diana na rua, que foi aquela pitbull linda, né? Loura de olho Foi difícil, verde. né, para adoção. E aí a gente levou ela lá para casa. Meu filho falou, mãe, deixa ela aí. E inventou dizendo que já tinha arrumado uma pessoa para adotar, mas para largar ela lá, né? Porque ele sabia que não ia ter. Ela estava muito maltratada, com muito carrapato. Ela estava quase toda tomada de carrapato. Meu filho conseguiu tirar, né? Ele deu remédio para ela, conseguiu tirar, eliminar todo o carrapato. E a gente começou a cuidar dela. Ela ficou linda. Sim. Só que ela tinha os traumas dela. Sim. Eu não consegui. Ela tinha homens que não podia chegar perto dela, que ela virava um monstro. Falei. Por quê? Ela deve ter sido maltratada por um homem. E ela foi abandonada, amarrada num poste. Com certeza. Então, eu tenho certeza que ela ficou com esse trauma de homem. Então, às vezes, ela via alguns homens, eu não sei se ela se via naquele cara que maltratou ela, que ela partia para cima. Com certeza. E aí eu falei, eu não consigo deixá-la na minha casa, porque eu já estava com 3 cachorros e 4 gatos. E aí eu falei, eu não tenho como deixar, ela não consegue conviver com os outros animais, eu não posso ficar com ela. Todo mundo falou, você não ama ela, você já está há 3 meses com ela, 4, não sei quanto tempo que eu fiquei, e você vai doar depois de todo esse tempo. Eu falei, gente, é melhor eu doar do que ela ficar presa dentro de um quarto. Com certeza, com certeza. Porque ela tinha que ficar presa dentro do quarto do meu filho. Aí ela começou a ficar estressada, ela começou a destruir tudo dentro do quarto, ela começou a comer parede, porque ela estava presa o dia inteiro. A gente só conseguia sair com ela uma vez ao dia. Não, e eles precisam de exercício, né? Tem a raça também. Ficar trancada dentro de um quarto não tem como. Aí eu resolvi botar ela para adoção. Com certeza. E assim, muitas pessoas se interessaram. Eu fiz uma pesquisa muito boa para conseguir ver com quem iria ficar. Sim. E no final ela acabou sendo adotada por uma mulher. A Diana se adaptou muito bem à família. Que bom, né? Graças a Deus. Era uma criança, a mãe e o pai. E ela aceitou muito bem o marido da mulher e foi muito bem aceita, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar no o que é melhor para aquele animal. Com certeza. Porque se eu tivesse deixado ela na minha casa, ia ser pior para ela. Com certeza. Ela estava ficando muito estressada e muito nervosa. Então, a gente precisa pensar, às vezes, o que é melhor para aquele animal. Mas o melhor não é abandonar ele na rua. Não. A gente tem que arrumar uma outra família que tenha capacidade de cuidar dela melhor do que a gente. É isso aí. É dessa forma que eu penso. Não, mas tem que buscar. Você tem que buscar. Às vezes, mas o que acontece muito é isso. E na pandemia aconteceu muito. As pessoas pegavam, né, com a intenção de ficar com aquele animal. Mas quando acabou a pandemia, não tinha mais serventia. Então, qualquer desculpinha para se livrar dele era motivo para botar para adoção. Então, eu acho que o número de abandonos foi grandioso, assim, depois que acabou a pandemia, assim, sabe? Abandonos absurdos. Porque assim, eles usavam como companheiro, porque muita gente teve que se isolar, praticamente todo mundo teve que se isolar. Então, usavam o animal como um companheiro. Sim, naquele momento ele estava sendo útil, naquele momento né? ele estava servindo, mas depois que acabou a pandemia, só que a pessoa fala, agora tem que voltar a trabalhar, não dá para eu ficar com o cachorro, ele vai ficar sozinho, ele vai destruir as coisas, que não sei o quê, então dá uma desculpa para se livrar do cachorro. Não, e eles não entendem isso, tem que se colocar um pouco, né, porque no olhar do animal, as pessoas falam que animal não tem sentimento, mas tem. Eu escuto tanta gente falando, animal não tem sentimento. Não fala isso pra mim, porque... Você tem que ver o Faísca, que é o meu pitbull. Que isso, gente? Não. Meu pitbull, ele é todo bobinho, que nem parece que é um pitbull. É todo fresco. Me mata. Não, mas Mas assim, todos os animais que eu tive, eu peguei na rua. Sim. Ou a adoção. Sim, no caso da Aika, né? Da Aika também. Que é a Rottweiler, quem não sabe, pelo meu padrasto e tal. Um doce, a Rottweiler mais doce que eu já... Nossa, a Aika, quando eu lembro da Aika, a vontade até de chorar também. Eu sou uma chorona, né, gente? Eu falo de animais, a minha vontade, né? Então, assim, sempre que eu via um animal na rua, eu pegava, eu levava para casa. Aí meu marido no início falava, não, eu não quero, que não sei o que, mas depois já estava dormindo com um bicho na cama, já estava apaixonado. Eu falava, não, então eu vou botar para adoção. Não, você não vai. Agora que eu já acostumei com o cachorro, tu não vai botar para adoção. Eu falei, então
adotar, deixa aí. Deixa Tanto aí. que hoje a gente está com 4 gatos e 2 cachorros. Sim, porque a porque outra faleceu. cachorra faleceu. Tem isso. Então vamos lá? Vamos fazer algumas continuar. perguntas? Vai lá, pode fazer. Então assim, vou fazer uma pergunta sobre os seus sonhos e escolhas. Tá. Você construiu uma trajetória acadêmica sólida. E muitos anos também de magistério, teve arte cênica, teve a educação artística, História da arte. mestrado, história da arte, toda essa questão. O que a educação representava para você naquele momento da sua vida? Na verdade, a educação sempre representou muito na minha vida. Né? Independente de ser naquele momento ou não, eu sempre busquei novos conhecimentos, como eu busco até hoje. Né? Então, a educação faz parte no meu dia a dia. Eu sempre estou em busca de novos conhecimentos. Né? Claro que naquele momento eu estava buscando coisas que tinham a ver mais com naquele, o que você está vivenciando, aquela trajetória que eu estava. Mas eu não deixei também, né, esse conhecimento todo. Eu sempre participo de exposições, de congressos, coisas que me interessam dentro da área também. Mas eu me abri para outros caminhos também. E eu me permiti ler outras coisas, conhecer outras vertentes, sabe? Então, seguir algumas outras linhas de pensamento também. Então, eu não paro de estudar nunca. Eu acho que é importante a gente nunca deixar o estudo para lá. Né? A gente sempre está aperfeiçoando, sempre tem um livro interessante que você está lendo, uma ajuda, entendeu? Para alguma coisa que você está precisando, entendeu? E isso é o mais importante, né? É você cada vez buscar mais, né? Novos conhecimentos, você se entender o que você quer realmente, né? O que você quer para a sua vida, o que você quer. É isso, a pergunta maior é essa. Em busca do que você quer para você melhorar cada vez mais, como pessoa e profissionalmente também. Exatamente. Eu percebi que muitas pessoas estão estagnadas, né? E aí fala, mas eu continuo na mesmice, eu continuo fazendo a mesma coisa, estou insatisfeita com o meu trabalho, seja lá o que for. E aí a pessoa não tem interesse de estudar, não tem interesse de se aperfeiçoar, não tem interesse por uma leitura. Então, a sensação que eu tenho é que quando eu resolvi me reinventar, eu comecei a buscar coisas novas, interesses novos, leitura de livros que vão me agregar valor, ver nas redes sociais coisas que realmente vão me impulsionar para o próximo nível. Porque eu vejo pessoas que ficam só passando o celular vendo aquele conteúdo que não agrega valor em nada, né? E fica horas lá deixando a vida passar. Isso que eu ia falar, deixando a vida passar. Então, assim, o que você tem para falar com essas pessoas, principalmente as mulheres que têm uma intenção de mudar de trajetória, de mudar de vida, ou de repente, melhorar naquele emprego que ela está, de repente ter uma oportunidade de crescer no cargo. Qual que é o conselho que você daria para elas? Então, para não ter medo, né? Se você não se arrisca, as pessoas muitas vezes por receio, por medo, né, elas não se arriscam. Mas se você não arrisca, você não vai mudar, entendeu? Então, às vezes, você tem que se arriscar. Eu optei naquele momento por mudar. Era uma coisa que eu não conhecia, internet. É novo para mim, entendeu? Então, até hoje eu estou em andamento. Eu falo que eu sou um processo em andamento, entendeu? Porque assim, a gente vai conhecendo, sabe mais a mecânica do que está fazendo ali, mas não é só isso que você quer fazer. Eu quero fazer outras coisas também. Os livros surgiram assim. Né? Na verdade, durante esse momento de pandemia e tudo, eu comecei a escrever esse e outros livros. Mas eu parei depois, a coisa acabou se estagnando, deixei ali e procrastinei. Até o momento que eu falei, cara, por que você está com isso aí? Eu falei assim, não, vou voltar com o livro. Eu falei, peraí, eu já tenho o livro. Entendeu? Eu estava escrevendo, quando eu me vi, eu estava escrevendo já 4 livros ao mesmo tempo. Só que eu falei, não, deixa eu completar um de cada vez, você tem que fazer tudo no seu tempo. E eu falei, o primeiro, acho que não tem mal isso. É mais a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E no final a gente paga, pô, eu vou parar isso aqui e vou continuar aquele. Aí de repente tu para aqui e faz aquele. É isso aí. Márcia, peraí, parou. Fica 4 e 1. É isso que eu fiz. Senão a gente fica estagnada. Fica estagnada. Aí eu falei, não, calma, vamos um de cada vez, vamos por etapas? Tá, por etapas. Qual que já está pronto? É esse. Então, vou pegar, vou fazer, vou só dar uma... quando eu for mostrar depois o livro, eu vou mostrar para você. As imagens, as ilustrações são da minha sobrinha, a Bruna, eu pedi para ela fazer para mim, porque aí também era demais, né? Eu já tinha parte escrita, mas eu falei, eu vou para o infantil. Por quê? Porque começa com a criança. Sim. Se eu quero falar... Infantil, né? Ele é infantil, serve para todas as idades, né? mas é infantil. As crianças ter essa consciência desde novas sobre a importância de um animal, de ter cuidado, de ter aquela preocupação. Porque, assim, eu passei uma vez por uma situação, quando meu filho era novo, o Henrique, ele estava indo no colégio, ele estava no colégio, eu fui pegá-lo. E aí, lá em volta do colégio dele, tinha muitos filhotes, tinha muitos gatos. Veio uma criança e chutou um filhote de gato. Ai, meu Deus. O gato voou. Eu fiquei olhando, sem
aceitar aquilo. Sim. Mas aí o que ele fez? Ele saiu correndo. Mãe, olha lá, eu chutei o gato. A mãe mexendo no celular, andando, nem olhou para quê. Tá bom, filho, que não sei o quê. E, às vezes, uma atitude de uma criança é para chamar a atenção da mãe, que nem olha para ele. Sim. Então, ele saiu correndo de novo para chutar o gato. Aí eu me meti. Eu falei, olha só, tu não vai chutar. A mãe não estava nem aí pro garoto, o garoto andando lá atrás, e a mãe já estava lá na frente. Eu dei um esporro no garoto, porque ele estava fazendo maus tratos com o animal, e a mãe não viu, ela foi embora e largou o garoto lá atrás. Então, muitas das vezes, uma atitude de uma criança vem de uma falta de atenção de uma mãe, de um pai, que a criança, às vezes, quer chamar a atenção. E aquilo, para ela, acaba virando um vício. Ah, minha mãe não me importa, então eu posso fazer. Sim, é uma falta de atenção e também uma falta de consciência que falta em casa dos pais, né? Porque você ensina desde pequeno, né, os valores, né? Isso aí é complicado, é você faltar com respeito ao ser humano, faltar com respeito ao animal, entendeu? Principalmente ao animal que é indefeso, gente, né? já, pelo amor de Deus, não, é um absurdo, absurdo. Eu também já chamei a atenção de muitas, depois eu ficar, entendeu? Mas eu chamo, não tem, absurdo. A mãe escutou ele falar que tinha chutado o gato, tá bom, deixa pra lá. Mas se a gente for ver pelas redes, né, a gente vê cada absurdo, né? Eu que acompanho, eu vejo, às vezes, então... uns maus tratos e não, consigo, absurdo, às vezes, absurdo. Muitas denúncias. Muitas denúncias. Vamos para a próxima pergunta. Existe uma idade em que a mulher começa a se perguntar, era essa vida que eu sonhei para mim? Você já se fez essa pergunta? Já, muitas vezes, né? E em determinados momentos eu já pensava que eu ia estar na cidade assim, super bem, milionária já, com tudo, né? Não, mas assim, o importante é você ser feliz. Só que a partir do momento que você se prioriza e pergunta, o que eu estou fazendo para isso? Né? Eu estou fazendo coisas que estão me deixando felizes? Dar aula me deixava feliz? Me deixa feliz, não vou negar que me deixa feliz. Mas é isso que eu quero fazer para sempre? Não. Então, não é isso que vai me deixar feliz. Né? Então, assim, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, entendeu? Então, eu falei, não. Então, aí foi aí que eu comecei. Fiz o YouTube, fiz as lives, comecei a fazer as postagens, então, também me satisfazia de alguma forma para tentar ajudar. Sim. Né? Então, assim... O que eu percebi é que quanto mais a gente pensa em ajudar o próximo, mais a gente lucra com isso. Sim. Por quê? Quando eu montei o projeto, quando eu comecei a trabalhar com mulheres, quando eu comecei a dar aulas para realmente ajudar... Assim, eu vou dizer que é mulheres porque a maioria dos meus alunos na academia, nas minhas aulas, são mulheres. Sim. De 20 alunos que eu tenho lá, se tem 3 homens é muito. Sim. O homem tem um pouco de vergonha, até por ele ser mais travado do que a mulher, de fazer o alongamento. Principalmente marombeiro. Então, o que eu quero que as pessoas compreendam? Quando você realmente se preocupa em ajudar o próximo, você vai evoluir como mulher e principalmente como ser humano. E tudo. Você fica feliz. Você fica satisfeita. Sim. Quando eu vejo uma aluna minha que vem para mim, ai, Márcia, me abraça e chora, ai, obrigada, você é maravilhosa, adoro o seu trabalho, você é tão atenciosa, carinhosa. Isso me dá um prazer tão grande de ver, sabe, o reconhecimento das minhas alunas, de ver o reconhecimento delas quando veio o podcast. Pô, me identifiquei com aquela frase, com aquilo que você estava falando. Aquele podcast foi para mim. Sim. Então, isso me dá aquela felicidade de falar, eu estou no caminho certo. Com certeza. Então, se as pessoas não estão satisfeitas com a vida delas, repensa um pouquinho a trajetória. Será que não está na hora de você, de repente, pensar em alguma coisa que talvez você possa agregar valor na vida de alguém? Sim. Às vezes você gosta de animais, que é o seu caso. Pô, vou investir nessa causa. E aí você começa a se preocupar com os animais, de fazer anúncios, de fazer propaganda, de repente falar com consciência para as pessoas. Então, isso é uma forma de você também estar agregando valor à vida das pessoas e dos animais. Sim. Então, você está lucrando com isso porque você está fazendo um bem comum a toda a população. Né? Porque, na verdade, né, muitos vão pensar assim, mas ela sempre foi com animais desde quando era pequena e tudo. Não foi assim que as coisas aconteceram, né? Meus pais, eu nunca tive, quando era nova, criança, eu só fui ter um cachorro quando tinha mais de 20 anos, quando eu estava na faculdade. Que a minha irmã ganhou de 15 anos, ela pediu muito um animal, de tanto pedir. Meus pais não tinham esse costume, eles respeitavam os animais, sempre respeitaram, ensinaram os princípios pra gente. Mas eles lá e não queriam botar em casa, porque eu sou a favor do animal como membro da família. Eu não sou aquela que deixa ele no jardim lá preso, amarrado, entendeu? Eu sou aquela que traz para dentro, né? Então, assim, eu sempre gostei, mas eu tinha os traumas, eu tinha medo, entendeu? E aí veio o Cookie, que é esse da minha irmã, mas que na verdade os animais eles adotam a gente. Ficando pra você, ficou para mim, ele me adotou, né? Eu batizei ele, né? Dei o nome de Cookie, e depois era eu, viveu 19 anos comigo.
tudo. O Cook, ele me entendia no olhar ali, entendia no olhar. O Cook é coisa preciosa. Mas então, aí isso já despertou em mim, desde aquele momento, a vontade de ajudar, entendeu? Então, assim, eu tenho outras fontes, que é a questão da mídia e tudo mais, né? Da questão cada vez mais o empreendedorismo digital e tudo que eu estou buscando melhorar cada vez mais. Mas isso está ficando muito forte. E a escrita está me chamando muito, né? Essa parte, porque assim, esse foi o primeiro de muitos livros, né? Claro. Esse foi o mais rápido. E mesmo assim também para sentir como é que seria, né? Tanto que primeiro eu lancei na forma Kindle, né, pela Amazon, e depois eu falei, não, eu preciso do digital. Eu quero pegar. Digital não, perdão. Eu preciso do físico, eu quero físico, eu quero pegar. As pessoas ainda precisam. Hoje em dia tem muito isso. Eu quero a minha físico. revista é online, mas as pessoas estão me pedindo muito o físico. Só que para mim tá difícil de imprimir, porque eu tenho que imprimir em grande quantidade. Aí para quem está começando, não tem como eu imprimir 100 no mínimo. Não então, dá. assim, eu estou por enquanto vendendo online, mas a minha intenção futuramente é de mas imprimir. é isso aí, botando lá. E a cada edição eu faço uma coisa interligada à outra. Sim. Então, se a pessoa, a edição de abril, já faz um tempo que ela lançou, não, essa é a primeira, e as outras vão conectando a ela, porque é tipo uma continuação, como se fosse um livro. Ué, mas tem que ser, né? Eu acho que é importante. Porque, você lembra, tinha umas revistas antigamente que você ia buscar as revistas. Cadê aquela reportagem lá? Exatamente. Entendeu? Aí você ia lá pegar aquela revista, e é bem isso. Né? Então, assim, o livro, da Wiclap, é por demanda, porque aí eu fiz tudo né? Eu não tenho investimento, não tenho, né? Então, assim, tanto que é tudo orgânico, né? Eu não estou pagando para divulgar nem nada, eu mesmo divulgando, eu estou nas redes. E esse livro, ele além de ter um olhar de empatia para o animal de rua, né, que vocês vão entender se vocês lerem por causa do nome, Rock, o cachorrinho sem nome, é isso mesmo. Quando você lê, você vai entender por que é isso, né? Então, assim, é um olhar de empatia da criança. Ela vai olhar diferente, vai ter muitas crianças, eu fico imaginando várias crianças pedindo vários rocks, assim, sabe? E sendo batizados com outros nomes, assim, para despertar para os pais também. Porque ele é bonito para os pais. Porque você pega uns livros infantis aí que às vezes não dizem nada. Entendeu? Meu filho mesmo teve vários livros que pedem no colégio para eles lerem, que é um livro que não agrega nada, não diz sentido. Esse não, esse tem um propósito. Sim. É um livro que desperta. Tanto que até os adultos que estão lendo, que gostam, que amam os animais, estão se encantando, entendeu? Né? E ficam emocionados. Eu fico tão feliz, assim, sabe? E aí me marcam nas redes, olha, fiquei tão feliz. Então, assim, o livro traz uma leveza, né? Porque eu quis trazer isso, uma leveza, nada ruim, né? Mas é um olhar mesmo para aquele animal que passa de forma invisível pela gente na rua, né? As pessoas, eu acho que lendo esse livro, as pessoas vão começar a olhar em volta. O que falta para as pessoas é empatia e olhar em volta, olhar ao redor. Sim. Não só dos animais, das pessoas. Você tem que ter empatia pelo próximo. Quanto mais para um animal que o pessoal às vezes não tem. Está ali pedindo um copinho de água, está ali pedindo qualquer coisinha de ração, de comida, qualquer coisa. Muitas das vezes a pessoa até maltrata, né? Não, às vezes joga água, chuta. Nossa, há pouco tempo eu vejo tantas coisas. Eu vejo umas coisas que eu defendo. Eu não consigo ver e ficar sem fazer nada, não. Eu não consigo. As minhas amigas até falam, nossa, Carla, calma, porque eu já vou ficando, entendeu? Eu tomo uma atitude, eu vou ficando alterada. Olhar e não fazer nada. Não dá para aceitar isso, olhar e não fazer nada. E tem muita gente que aceita, infelizmente, né? Vê uma pessoa maltratar um animal, ou às vezes alguém, e não faz nada, né? Os pais, sim, às vezes maltratam o animal na frente do filho. O que você está ensinando para o filho? Aí você vai ensinar para o filho como que deve tratar o animal. E ele vai tratar sempre, até, né? Enfim, é complicado isso, né? Vamos lá. Em algum momento você sentiu que precisava dividir o seu tempo entre construir sua carreira e estar presente na criação do seu filho? Como lidou com esse desafio que tantas mulheres enfrentam diariamente? Então, como eu disse, eu já tive o Gustavo foi planejado, né? Porque eu já queria, porque eu já estava até mais velha, né? Então, eu conheci meu marido, eu tinha 32 anos. E assim que eu conheci, que eu vi que era uma coisa séria mesmo, eu falei para ele, olha, eu não vou poder demorar muito para ter filho, porque olha a minha idade, já não dá muito, né? Eu já estava no magistério, ele já trabalhava também. E aí nós fomos morar juntos, né? Em 6 meses a gente foi morar junto. 6 meses. Aí minha mãe tinha falecido, sim, né? Minha mãe tinha falecido em abril, eu conheci ele em junho. Nasceu pouco depois que a sua mãe morreu, não foi? Não. Foi muito minha mãe faleceu em 2008. Ele nasceu em que ano? O Gustavo em 2011. Ah, tá. Achei que tinha sido pouco depois. Não, eu conheci o Marco em 2008. A minha mãe faleceu em abril, aí eu conheci meu marido, o Marco, em junho. Ah, entendi. Eu sabia que tinha alguma ligação pouco depois da tua mãe ter morrido. E aí em dezembro a gente foi morar junto. Mas aí o que acontece? Aí a gente começou, né, morando junto, aquele processo de adaptação que não é fácil também, em pouco tempo, e a gente morando junto, né? E aí tinha o Cook já, que teve que aceitar. Uma outra coisa,
ele nunca cogitou não levar o cookie. E eu nunca cogitei nem pensar nisso, entendeu? Porque, assim, se ele falasse que não ia levar o cookie, não existia, a gente não ia juntar, não ia dar certo, entendeu? Porque eu acho assim, quem ama você, respeita você. E vai respeitar quem está com você também. Isso vale para animais, isso vale para filhos, entendeu? Tudo, entendeu? Vai respeitar você ali. Então, assim, ele já sabia que eu não ia esperar muito, né? Então, assim, eu esperei um pouquinho. Aí, com 36, eu engravidei do Gustavo, foi a felicidade, assim. Minha mãe já não estava presente e minha sogra trabalhava muito. E meu sogro também, na época ele era vivo, ele faleceu quando ele tinha 1 ano. A sua avó ainda estava viva, né? Minha avó estava. Minha avó ainda Ela estava. Minha avó já estava, já não estava bem, né? Então já não dava mais, não. Ela chegou a conhecê-lo? Chegou a conhecer. Mas aí o meu pai, né? Meu pai ainda me deu um suporte quando eu tinha que ir para a faculdade dar aula. Às vezes eu deixava ele um dia da semana, né? Eu deixava ele um dia da semana com meu pai para ele poder levar ele para o colégio. Então, eu digo, quem foi minha rede de apoio? Minha rede de apoio foi a creche. A creche foi minha rede de apoio. Ele foi para a creche com 5 meses, porque não tinha opção. Eu não tinha opção não levá-lo para a creche. Eu não tinha opção de deixar ele, meu marido tinha que trabalhar. Então, o que eu consegui eram os horários flexíveis, porque a gente, como docente, consegue uns horários, sair mais cedo, pegar, deixar e tal. Mas foi isso, minha rede de apoio foi essa. Ele estudou desde os 5 meses, direto, e era integral. Ele ficou integral até o Fundamental 1. Mas aí, depois do Gustavo, isso foi em 2011, né? Que ele nasceu e foi, né? O que acontece? Como você entrou no assunto de rede de apoio, né? A minha próxima pergunta. Ah, já é o da rede de apoio? Então tá. Carla, deixar uma carreira consolidada já é difícil, né? Sim. Mas existe um detalhe que muitas vezes ninguém vê. Por trás de toda grande mudança existe uma rede de apoio, né? Como foi compartilhar essa decisão e esse momento de incerteza com o seu marido? Ele me apoiou. Esse que é o principal, assim, Sim, né? é o Ele me essencial. apoiou. Ele falou, é isso mesmo que você quer? Ainda mais naquele momento, aquele momento não tinha vacina. Aquele momento não tinha nada. Entendeu? E eu me vi ali, como é que eu vou fazer? Eu continuo, não continuo? Porque estava em meio à pandemia, não, né? fechou tudo. Eles foram obrigados a não ir para o colégio, mas antes disso, antes de fechar, os professores estavam indo para a sala de aula, eles estavam dando aula, não tinha vacina, estava aí o Covid rolando, não sabia direito como cuidar, muitos morreram. Sim. E eu falei, gente, eu tenho que agradecer muito, eu acho que o que falta nas pessoas e o que falta é a gratidão. Sim. A gente tem que ver tudo como uma bênção e gratidão. Eu acho que naquele momento foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Muitas das vezes, Deus coloca alguns problemas e empecilhos na nossa vida justamente para a gente evitar de acontecer algo pior. Sim. Acredito que você possa ter passado por não renovar o seu contrato na faculdade, sim, não quererem te pagar naquele momento, porque você disse que precisou entrar na justiça, né? Sim. Para você não correr o risco de ter que passar. Mas eu tenho certeza que foi alguma coisa nesse sentido, sim. Por isso que a gente tem que agradecer sempre. Né? Então, às vezes, as pessoas não prestam atenção nisso. Aí depois ficam se sentindo culpadas, não sei o que aconteceu. Mas eu acho que tudo tem um propósito. Né? Então, é confiar naquilo. Né? E Deus não dá nada pra gente que a gente não possa suportar. Entendeu? E às vezes o que acontece? Muitas mulheres também. Eu quero mudar, eu quero mudar. Você até falou, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Você está fazendo alguma coisa para mudar? Aí é que tá. A pessoa não está fazendo porque tem medo. Entendeu? Então, a partir do momento... Porque quando você larga tudo e você se vê assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que crescer. Ou eu vou estagnar ou eu vou crescer. Então, eu vou buscar me reinventar. Isso com mais de 40 e poucos anos. Sim. Entendeu? Eu tenho 51 agora, faz a conta, né? 45, mais de 45 anos, né? Sim. Então, e que é muito difícil, que todo mundo falava, né? Como não e tal, largou e tal. Eu falo, gente, nesse momento eu quero me focar naquele outro. Eu percebia que antigamente existia, na época da minha mãe, que ela ficou desempregada com mais de 40 anos, que ela saiu do Banerj, abriu a Brahma e não deu certo, eu percebi que ela não sabia o que fazer. Uhum. Ela não sabia como se reinventar, ela não sabia como mudar. Então, ela foi trabalhar de secretária no canil de adestramento. Uhum. Mas, assim, ela via que ela, naquela época, não tinha tanta opção para uma pessoa maior de 40 como a gente tem hoje. Então, hoje, a gente tem as redes sociais ao nosso lado, a gente tem como se reinventar de todas as maneiras. Sim. A pessoa pode pegar uma coisa que gosta, um hobby, alguma coisa que ela se identifica, e, de repente, transformar aquilo numa profissão. Sim.
entendeu? Nossa, muitas com cozinha, comida. Sim, tem muita Nossa, gente que muita faz, gente, adora mistura, cozinhar, aí cria vídeo Sim. ensinando na internet como cozinhar, como Sim. fazer, vende cursos de Muito. como cozinhar, de como cuidar da casa, de como trabalhar determinada profissão. Surgiram novas profissões. Exatamente. É, muitas profissões foram, né, sumindo e outras profissões foram aparecendo, foram surgindo. E é um avanço constante. Por isso que foi bom você ter falado. É importante a gente estar se estudando sempre, se renovando, porque se a gente não estuda, um exemplo, a educação física. Existem professores antigos, de 60 anos, que de repente estão presos ao que já aprenderam no passado, mas com o avanço da tecnologia, dos estudos, a gente vê que muitas coisas na educação física já mudaram. Sim. Hoje eu sou especialista em saúde postural e existem pessoas que não entendem o meu trabalho, entendeu? Porque está estagnado no passado, não tenta se reinventar, não tenta estudar para se atualizar. Então a gente precisa entender que as pessoas têm que estar em constante estudo para estar sempre se reinventando. Sim. Porque senão fica para trás. E sempre vai ter gente para puxar você para baixo. Exatamente. Sempre. Cabe a você ficar perto das pessoas que vão te levar pra impulsionar e te levar para cima. Exatamente. E não escutar aquilo. Porque se você ficar escutando muito o que os outros estão falando, porque às vezes a pessoa não quer fazer e ela não quer que você faça também. E às vezes é inconsciente. Entendeu? Mas você tem que ter um firme propósito e seguir aquele propósito. Então você vai e fala para, entendeu? Se afasta dessas pessoas um pouco, né? Se você acha que essas pessoas estão tóxicas, sai um pouco. Às vezes dentro de casa, tem algumas pessoas que não apoiam dentro de casa. Então você se isola um pouco, mas você não larga os seus princípios, você não larga o que você quer. Ou essa pessoa depois vai te acompanhar, ou vai seguir caminhos diferentes. Ou quando você vencer, ela vai falar, eu sabia que você tinha Ou vão seguir caminhos diferentes. Ou vão seguir caminhos diferentes. Eu já vi diferentes. muito isso, de pessoas que não acreditavam na mudança, e a pessoa vira e falava, mas eu sempre acreditei em você, e nunca apoiou, né? Não, muito. Fala nisso, muitas mulheres permanecem em situações que já não as fazem felizes por medo da instabilidade financeira ou da reação da família. Em algum momento você teve receio de deixar para trás aquela segurança que construiu ao longo dos anos? Ah, sim, né? A gente tem esse receio, lógico que tem. Mas aí cabe a você... Porque assim, é aquilo que eu falei. Às vezes a gente fica pedindo para o universo, eu quero mudar, eu quero mudar. Aí o universo te dá uma rasteira, você não queria mudar, minha filha? Aí eu falo, não, muda, então muda, né? É tipo assim, muda. E aí, tá na hora, na hora, você não queria, você pediu isso. Você pediu isso. Eu tô te dando e você não tá aceitando. Então, às vezes, a pessoa precisa disso, só que aí a pessoa fica mal. Ai, eu perdi meu emprego, eu tô mal, entendeu? Não, é uma oportunidade que você tem de fazer aquilo que você quer realmente, entendeu? Então, assim, se afastou de um determinado emprego, era porque não era para você ficar naquele emprego. Entendeu? Vão surgir outras oportunidades dentro daquilo, mas de repente com uma outra vertente ou outros caminhos diferentes. A vida é assim. Cabe a você se deixar levar para aquilo que você quer. Você pede, escutam e vai passar para você, entendeu? Então depende de você. Olha, cuidado com o que está pedindo, porque o universo vai te dar e você tem que entender e aceitar aquilo, interpretar isso da forma como você quer e te levar para frente. E é isso que está faltando nas pessoas, eu acho, entendeu? É se escutar o que está chegando para você de conhecimento e tentar implementar isso, né, de uma forma positiva. Não encarar isso como uma coisa ruim que aconteceu com você. Encarar como um obstáculo que está ali para ser vencido e você vai superar ele. Entendeu? É isso que eu acho. Muitas vezes temos sonhos, projetos e ideias que ficam guardadas esperando o momento perfeito. Você comentou que o livro ficou um tempo esperando para ganhar vida. O que fez você finalmente decidir publicá-lo? Então, o que acontece? Eu já estava ajudando muitas campanhas e eu estava também, já estava escrevendo também outros livros, mas eu voltei para ele. Por quê? Muitos abandonos que foram acontecendo e as pessoas recorrendo para mim, entendeu? Para conseguir adoção. E aí eu comecei a me juntar muito com algumas ONGs. Entendeu? Eu comecei a participar de algumas atividades de algumas ONGs e ajudar as ONGs também. Então, eu falei assim, não, eu vou botar esse livro, eu quero botar esse livro. Primeiro, que eu acho importante as crianças e os adultos lerem, eu quero falar alguma coisa para eles, né? E 10% do livro eu vou doar para uma ONG. E é isso, 10% do meu lucro, porque, na verdade, esse livro é um livro, né, por demanda, né? Então, você sabe que cada um pega a sua parte, né? Mas a minha parte, 10%, vai para o Garra,
que é aqui do Rio de Janeiro, né, que resgata animais em situação, resgata de rua, resgata animais que são maltratados, entendeu? Então, eles têm uma campanha muito legal. Então, 10% do meu lucro vai para eles, entendeu? Isso fora os outros que eu ajudo também, né? E a gente ajuda, claro, né? Estou esperando capitalizar mais para poder ajudar, né, gente? Se vocês ajudarem comprando, né, vai ficar mais fácil para poder ajudar mais ainda, né? Depois de tantos anos ajudando animais e acompanhando histórias de abandono, resgate, adoção, em que momento você percebeu que essa mensagem precisava chegar também às crianças? Porque as crianças são o futuro. E se você passa consciência disso para as crianças hoje em dia eles estão muito mais espertos, entendeu? E eles às vezes ajudam os pais, né? Às vezes os pais, é aquilo que eu falei, que nem os meus pais, por exemplo, eles não foram acostumados a ter animais. Né? E eles tinham receio, entendeu? Até que o Cookie, ele veio pra gente lá em casa, o Cookie, e aí ele surgiu, eu acho que não é à toa, porque sempre é quando o Cookie está querendo mostrar alguma coisa que está presente aqui. Então quando o Cookie foi pra gente, né, que fez essa transformação, transformou todo mundo. Entendeu? E o nosso olhar mudou, o meu olhar mudou. Eu não tive mais olhar de receio, eu não tive mais olhar de medo, de receio. O meu olhar era de amor, cada vez mais amor. E eu perdi o medo completamente, né? Eu sempre falo assim, que as crianças têm que ter respeito. Não é chegar e meter a mão no cachorro ou num gato que você não conheça. Sim. Você tem que perguntar para o dono, sempre perguntar, posso, não posso? Por exemplo, o Todd. O Todd é um amor com a gente, né, lá em casa. Mas ele, por algumas coisas, alguns traumas que ele vivenciou na rua, ele fica tentando me defender. Então eu aviso, olha, ele não é para fazer carinho. O outro não. O outro você pode fazer carinho à vontade, McQueen, né? Mas o Todd não. Porque quando você entra em casa, é engraçado que ele muda completamente. Botou a coleira, ele vira um pitbullzinho, entendeu? Para me defender de todo mundo. Sim. Então você já entende alguma coisa que aconteceu com ele. Quando entra em casa, ele é um gentleman, com qualquer um que entra em casa. Acho que é tipo assim, perdeu a permissão, você entrou em casa. Então começando, as crianças são amanhã. Se você ensinar esses princípios para eles desde agora, por isso que eu sempre falo, gente, é tão importante a criança ter um animal de estimação, seja um gato, um cachorro, porque você aprende o amor desde cedo. A você transmitir o amor, você transmitir o carinho, você transmitir como você tem. Olha, cuidado também com ele, cuidado como é que tem que ser, atenção, entendeu? E fora que o animal em casa, ele muda o ar do ambiente em si, né? Sim. Tanto o gato quanto o cachorro, eles sentem eles sugam a energia, eles têm toda uma questão nessas também, né? E o amor que está ali, fica um ambiente mais leve quando tem animais, né? Eu sempre aconselho, mas aí o pessoal fala, meu filho tem alergia, não sei o que, você tem que ver, hoje em dia tem até gatos antialérgicos, tá? Literalmente, descobri isso há pouco tempo, tá? Então, assim, e tem cachorros também que não tem o pelo, entendeu? Que não solta pelo, então não teria muito isso. É muito de ter boa vontade, e, né? pesquisar. E pesquisar e adotar, né? Sim. Depois de tudo que você viveu, a maternidade, a reinvenção profissional, a causa animal, o livro, qual é a maior lição que a vida lhe ensinou até aqui? A maior lição é cada vez mais você aprender, né, a se conhecer. Eu acho que é muito isso. Você se respeitar, você se conhecer e você começar a olhar para dentro de você mesmo e ver o que você realmente quer. Os valores, seus valores, respeitar cada vez mais os seus valores e você começar a estabelecer as coisas que você quer para a sua vida. Você estabelecer suas metas, você estabelecer a ordem do que você quer para conseguir alcançar aquilo, entendeu? Eu acho que é isso, você se conhecer. Né? Aí, muita gente fala assim, quando eu era mais nova, né? Se eu tivesse o corpo do passado com a cabeça. Não, mas é muito isso. Hoje em dia a cabeça da gente muda muito. A gente está em aprendizado. E cada vez mais se permita. Entendeu? Eu acho que é muito isso. Eu me permiti mudar e eu me permito mudar. E eu me permito aprender coisas novas. Entendeu? Mas eu acho que você se respeitar como profissional, se valorizar como profissional e valorizar os seus princípios, eu acho que é bem isso. Isso é para levar para a vida, entendeu? É isso. Nós vamos chegar aos encerramentos desse podcast. Passou muito rápido. Muito rápido, porque vocês são sagitarianos que falamos muito. Então, o podcast é assim. Quando são pessoas que falam bastante, aí passa rápido. A hora voa, né? A gente podia estar falando aqui 3 horas. Pega o livro. Você tem até 3 minutos para falar o que você quiser. Se você quiser passar uma mensagem para alguém, se você quiser mostrar o livro, se você quiser falar do livro, se você quiser falar sobre a causa animal, o momento é seu. Que bom, olhando para lá, né? Então, se quiser pode ver. Vou pegar.
Dá licença, ela falou para não fazer isso, mas eu fiz. Já peguei, peguei o livro, tá aqui. A gente ficou falando tanto que ela esqueceu de pegar o livro. Não tem problema, gente, não tem problema. Esse aqui é o livro, Carla Vaz Roque, O Cachorrinho Sem Nome. As ilustrações foi minha sobrinha que fez, Bruna Yumi. Tem que falar dela também aqui, não posso deixar de falar da Bruna. Senão ela vai ficar magoada. Não, por favor, não. Né? E fez com todo amor também. E é engraçado como a gente, quando tem... Vou falar pra lá, né? Fala com eles. Então, assim, quando você coloca um animal na sua vida, você vai ver a diferença que faz. Eu, por exemplo, ao meu redor, né, das pessoas que convivem comigo, praticamente todas... No microfone. No microfone. Vou puxar pra cá. Praticamente todas as pessoas que convivem comigo, seja, principalmente assim, os amigos do meu filho, os pais, eles adotaram. Acho que de tanto conviver comigo, antes não tinham animais, praticamente todos estão com animais hoje em dia, né? Porque assim, não quer dizer necessariamente que você tem que anotar, claro que os abrigos estão aí sucateados, né, gente? Então, procure sempre um abrigo, né? E o meu cachorro, a maioria foi de resgate e de abrigo, né? Então, na verdade não é de abrigo, foi na Praça São Pena. O McQueen foi na Praça São Pena, ele estava lá para adoção, né? Enfim. E aí vou falar agora do livro, né? Pra gente não deixar de falar. Então, no microfone, gente, porque eu esqueço de sair daqui do microfone, eu tenho que ficar no microfone, entendeu? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Aqui tá os agradecimentos, né, do livro, que na verdade eu agradeço sempre, né, ao meu marido pelo apoio, ao meu filho, que é tudo para mim, e ele aprendeu desde sempre o amor pelos animais, porque ele convive, diferente de mim, ele convive desde que ele nasceu com animais, não para nunca mais, e ele cada vez mais vai querer pegar mais para a vida, né? E aqui no desenrolar do livro, vocês vão ver que é um livro muito cativante, tá, gente? Aqui, tem umas partes coloridas, tem umas partes em preto e branca, porque eu quis mostrar de propósito isso. Tá? De propósito para mostrar o olhar das pessoas. Que às vezes, dependendo da situação, você percebe que é uma situação mais alegre. Outras situações, nem tanto. Então, para você olhar, né, ter um entendimento, quando você estiver lendo esse livro, né, tanto que eu falo, são para as crianças, mas é para todas as idades. E todo mundo que ama animal, ama um gato, ama um cachorro, vai se apaixonar pelo livro. Então, compra. Eles estão lá na Amazon, na forma digital, e também vai físico para a Amazon daqui a pouco, e está no eClap. Né? Então dá uma força aí, compra para a gente cada vez mais, né, poder ajudar na causa animal, porque eu faço isso direto, né? E esse é um primeiro de muitos, né? Na verdade já estão me pedindo muitos outros livros infantis, nem era muito, mas assim, livro infantil é uma coisa que não falta, na verdade não falta criatividade, né? Então eu estou com muitas informações para colocar. Então eu estava pensando no livro infantil esse, mas eu acho que vão surgir outros livros infantis também, pelo que o pessoal está me pedindo. Mas vão ter outros também, outros livros, mas de outros assuntos, porque eu sou uma pessoa né? Sabe que são vários assuntos. Então, Roque, o Cachorrinho Sem Nome, está disponível para vocês. O link vai estar embaixo, não sei aonde, em algum lugar vai estar o link, tá, gente? Se não, vocês mandam um e-mail aqui, né? Manda um e-mail aqui para a Márcia, que ela vai passar o link para vocês. Ou me sigam no Instagram, posso falar também no meu Instagram, Pode falar né? seu Instagram. Então, tá. Carla.vaz.127 ou e quem quiser o link, o link também pede. Ou Carla Vaz Oficial, são os dois Instagrams que eu tenho. A gente vai ver se disponibiliza, abaixo do YouTube, na descrição. Isso. E aí, quem tiver interesse, te segue no Instagram. Segue no Instagram. E também pode pedir o link para você, se não conseguir, para adquirir o livro, comprar para o filho, para a filha. Com certeza. Para a gente trazer esse projeto maravilhoso pelas causas animais para as pessoas. Com certeza. E, na verdade, se você der de presente uma pessoa que ama os animais, ela vai se apaixonar. Entendeu? As pessoas se emocionam. Eu lendo, eu choro. Gente, você já viu que eu sou uma chorona mesmo, né? Eu choro. E segue também no YouTube, que eu vou voltar também com Carla Vaz e os Pets, dá uma olhada lá também. E me segue no Instagram também, ó. Sempre estou postando coisas sobre animais, tá? Show. Então pode me procurar lá. Obrigada. Peraí, eu quero agradecer. Quero agradecer a Márcia pelo convite. Agradecer você, que é a gente estar aqui. Eu quero agradecer a todo mundo, tá? Por eu estar aqui com você. Estou muito feliz, muito feliz. Dá Obrigada, pra mim. Obrigada por ter aceitado o convite, mas agora eu preciso encerrar. Não queria, tá bom? Vai ter outras oportunidades. A gente tem outras ideias. Gente, obrigada a todos. Mas assim, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Visão Feminina. Carla, muito obrigada por compartilhar sua história, sua trajetória de reinvenção, sua coragem para recomeçar e principalmente por nos mostrar que sempre é possível transformar desafios em propósito. Também queremos reconhecer e agradecer sua dedicação à causa animal. É uma coisa que nós aqui do podcast Visão Feminina vamos abraçar junto com você, você pode contar conosco. Um trabalho realizado com amor, com empatia, com compromisso, em um mundo que precisa de mais compaixão. Pessoas como você,
que fazem a diferença na vida de tantos animais, através da conscientização, do cuidado, das campanhas de adoção e do incentivo à posse responsável. Nosso agradecimento especial à FAFERJ pelo apoio e incentivo ao projeto Visão Feminina, fortalecendo iniciativas que levam informação, inspiração e transformação para cada vez mais pessoas. Que este episódio nos lembre que recomeçar é um ato de coragem e que pequenos gestos de amor podem transformar vidas, sejam elas humanas ou animais. Se você gostou desta conversa, compartilhe este episódio e acompanhe o podcast Visão Feminina no Instagram, @podcast.visãofeminina, no YouTube, Podcast Visão Feminina. Porque quando mudamos a visão, transformamos a vida. Até o próximo episódio. Fechou?